vamos falar sobre verbos. Verbos. Assim, esse vídeo que você vai ver agora é simplesmente um geralzão, tá? O que eu vou colocar aqui agora é um geral, mas já dá até para acertar algumas questões. Mas vamos fazer um geralzão primeiro, aí depois nós vamos ver um por um como é que funciona e tudo mais. Verbos, gente, é uma coisa que não tem jeito. Vai cair na sua prova, não adianta, né? Então eu tenho que saber bastante sobre verbo. Vem cá, gente. Primeiro, vamos falar o seguinte, vamos falar das conjugações. Olha que facinho, gente. Os verbos terminados em ar, isso é importante, tá, pessoal? Fácil e importante. Os verbos terminados em ar são verbos que pertencem à primeira conjugação. Aí você fala, verbos terminados em ar? Que verbos são esses terminados em ar? Jogar, falar, estudar, cantar, amar. São aqueles verbos terminados em ar. Cantar, jogar, falar, amar. São verbos que pertencem à primeira conjugação. Certo, pessoal? Eu tenho que saber isso daí. Então, Álvaro, o que são verbos na primeira conjugação? São aqueles verbos terminados em ar. Jogar, falar, brincar, estudar, trabalhar. Legal? Os verbos terminados em er são verbos que pertencem à segunda conjugação. Álvaro, o que são verbos terminados em er? Vender, correr, haver, entender, escrever, comer. São verbos que pertencem à segunda conjugação. Verbos terminados em ir são aqueles verbos que pertencem à terceira conjugação. Cair, sair, dormir, ir. Verbos que pertencem à terceira conjugação. Então veja, pessoal. Cantar, jogar, falar, brincar, primeira conjugação. Vender, comer, correr, escrever, verbos que pertencem à segunda conjugação. Sair, dormir e engolir são verbos que pertencem à terceira conjugação. Aí você deve estar se perguntando, e aqueles verbos terminados em or? Que são os verbos por e os seus derivados. Como assim por e os derivados? Por, compor, repor, depor, supor. Eles também pertencem à segunda conjugação. Também pertencem à segunda conjugação. Então aqui, ó, conjugação. Então, segunda conjugação. Então quer dizer que verbos terminados em er, vender, correr, saber, e verbos terminados em or. Quais são os verbos terminados em or? O verbo por e os verbos que são derivados do por. Depor, compor, supor, pressupor. Então, isso também pertence à segunda conjugação. E os verbos terminados em ir, sair, cair, dormir, são verbos que pertencem à terceira conjugação. Mais tarde a gente vai saber para que você tem que entender as conjugações verbais. Legal, gente? Joia. Galera, quando a gente fala em verbos, nós temos os modos verbais, e nós temos os tempos verbais. Tempo verbal. Vamos para o primeiro tempo, gente. Quando se fala em tempo, nós estamos falando do quê? Presente. Presente é um tempo verbal, presente. Pretérito, pretérito. Aí você fala, o que é pretérito, Álvaro? É o passado, gente. E futuro. Então veja aqui, pessoal. São três tempos verbais. Tempos são três. Presente, pretérito, passado e futuro. Presente, passado, pretérito, futuro. Tempos verbais, três. E modos, Álvaro? Nós temos, quando se fala em modos verbais, olha que interessante, gente. Nós temos o modo indicativo. Então é interessante você saber assim, presente, tá? Presente é um tempo verbal, presente. Mas espera aí, presente do indicativo ou do subjuntivo? Que é outro modo verbal. Igual, pretérito. Tá bom, pretérito é passado, legal. Mas espera aí, pretérito do indicativo ou pretérito do subjuntivo? Por isso você tem que saber o tempo, presente, pretérito e futuro, e os modos. Aí nós vamos entender por que é indicativo, por que é subjuntivo e por que é imperativo. Vamos primeiro falar um pouquinho dos modos, gente? Modo indicativo. O que você tem que entender? Que modo indicativo exprime uma certeza. Então veja, pessoal. O presente do indicativo é uma certeza. Pretérito do indicativo, passado, certeza. Futuro do indicativo, certeza. Então, certeza, gente. Nós vamos ver isso já já. Então, ó,
quando você pega um tempo verbal presente, passado ou futuro, no modo indicativo, o próprio nome já está dizendo. Indicativo é uma certeza, indicando. Legal, gente? Álvaro, então o subjuntivo é certeza? Não. Então, ó, quando o verbo está no modo subjuntivo, né? Subjuntivo é o seguinte, gente. Você vai colocar aqui, subjuntivo, ó, dúvida. Veja, exprime uma dúvida. Exprime uma hipótese. Veja, dúvida, hipótese. Exprime um desejo. Exprime uma incerteza. Então veja, pessoal, dúvida, hipótese, desejo, incerteza. Ou seja, não é certeza. Certo, pessoal? Então, o modo indicativo é uma certeza e o modo subjuntivo pode ser uma dúvida, quem sabe, talvez, sei lá, uma hipótese, né? Um desejo, uma incerteza, ou seja, gente, não é certeza. Legal? E, gente, e o modo imperativo? Imperativo é o quê? Quando alguém impera alguma coisa, é uma ordem. Veja, ordem. O imperativo não tem presente, pretérito e futuro. Imperativo é na hora, é uma ordem, é um comando. Certo, gente? Então, ó, vamos fechar essa parte aqui, ó. Olha que tem tranquilidade, hein? Vamos falar de verbo, conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Primeira conjugação, cantar, falar, jogar, estudar. Segunda conjugação, verbo terminado em er, concorrer, escrever, ler, fazer. Verbos na terceira conjugação, verbos terminados em ir, cair, falir, dormir, partir, verbos terminados em ir. Certo, gente? E os verbos terminados em or, que são os verbos por e os seus derivados, por, supor, depor, compor, eles também pertencem à segunda conjugação. Legal? Tempos verbais são 3. Presente, pretérito, passado, futuro. Presente, pretérito e futuro. São os 3. Então, e agora você tem que saber o quê? Os modos. Porque quando eu falo de presente, dá uma olhada, presente. Você tem o presente do modo indicativo, que é uma certeza, e você tem o presente também do modo subjuntivo. Certo? Que não é certeza. Perceberam? Então assim, ó, futuro, você vai ter os futuros do modo indicativo, certeza, e você vai ter o futuro do modo subjuntivo, hipótese, desejo, incerteza. Estão comigo, gente? Vamos fazer um geralzão aqui? Olha que lindo, gente. Vamos primeiro pegar os verbos no indicativo, rapidinho, ó. Indicativo. Então, peraí, Álvaro. Então eu sei que, então quer dizer que indicativo indica uma certeza. Legal. Olha aqui, galera. Por exemplo, vamos pegar um verbo qualquer aqui? Pegar um verbo qualquer aqui, terminado em ar, terminado em e, terminado em i. Vamos pegar o verbo estudar. Vamos lá, vamos pegar o nome do verbo é estudar. Estudar é o nome do verbo. Então, estudar é um verbo terminado em ar, ou seja, é um verbo da primeira conjugação. Olha que facinho, galera. Ele estuda português. Ele estuda português. Aí você tem o verbo estudar aqui, dá uma olhada. Então, ele estuda português. Quando você fala que ele estuda português, gente, ele está no presente. Dá uma olhada, presente. Ele estuda português. Eu estudo português. Você aí estuda português. Nós estudamos português. Então veja que o estuda aqui, ó, ele é do indicativo por quê? Porque é uma certeza. É certeza. Antes de tudo é certeza. Por quê? Porque indicativo é certeza. E aqui é o presente do indicativo. Já já nós vamos falar mais um pouquinho sobre o presente, tá, gente? Passado, pretérito. Vamos pegar o pretérito? Vem cá, pretérito, a gente tem alguns pretéritos do modo indicativo. Vem comigo, ó. Ela estudou ontem. Ela estudou ontem. Então, o que eu tenho aqui, gente, ó? Ela estudou ontem. Veja, ela estuda agora. Ela estuda, nesse momento, ela estuda português. Só que ontem ela estudou, dá uma olhada, ó. Estudou, pretérito.
Percebeu? Só que nós temos um outro pretérito aqui. Vem cá, ó, pretérito. Aí, ó. Eu estudava, também é pretérito, é o passado. Eu estudava matemática. Matemática. Vamos entender isso aqui, gente, ó. Eu estudava matemática. Veja, também é pretérito, hein? Ó. É o que nós vamos ver agora, as diferenças, ó. Ele estudou ontem. Ele estudava. Os dois são passados, não são? Vocês vão entender já já a diferença. E você tem esse aqui, ó. Você tem esse aqui, ó. Ele estudara isso antes. Ele estudara isso antes, que também é um pretérito. Dá uma olhada, gente. Esses três são passados. Tempo, pretérito, certo? E esses três fazem parte do indicativo, certeza. Agora vem cá, pessoal. Quando eu falo ele estudou, nós vamos colocar aqui, ó, pretérito perfeito. Você vai entender isso já já. Pretérito perfeito. Ele estudava. Pretérito imperfeito. Imperfeito. E você tem o ele estudara, ele falara, ele jogara, que é o pretérito mais que perfeito. Aí vamos entender por que eles têm esses nomes, tá? Primeiro, gente, presente do indicativo, certeza. Eu estudo português, você estuda português, ela estuda português. Então, primeiro tem que saber que é um presente do indicativo, que é uma certeza, certo? Indicativo é certeza. Gente, ela estudou ontem, ela estudou, certeza, indicativo, ela estudou, certo? Ela estudou, você estudou, eu estudei, só que é um pretérito perfeito, vamos entender já já a diferença. Uma coisa é falar que ela estudou, outra coisa é falar que ela estudava, ela jogava, ela brincava, também é passado, certo, gente? Mas é um pretérito imperfeito. E aqui nós temos o ele estudara, ele falara, ele jogara, não é muito usado, né, gente? Não é muito usado, é o pretérito mais que perfeito. Então dá uma olhada, pessoal. Primeiro nós estamos falando do quê? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais perfeito do indicativo. Por que indicativo? Certeza. Vamos falar dos futuros? Vem cá. Eles estudarão amanhã. Opa, peraí, agora eu tenho o quê? Agora eu tenho o futuro, ou futurão. Ele estudará, eles estudarão, eu falarei, você falará, você passará, eles passarão. Futuro. Dá uma olhada, pessoal. Aqui você tem um futuro. Veja bem. E você tem um outro futuro, que é o futuro. Dá uma olhada aqui. Eles estudariam. Eles estudariam amanhã. Então vem cá, gente, vamos fechar agora. Acabou. Gente, dá uma olhada. Indicativo é isso aqui, hein? Então, o que eu tenho aqui, ó? Esses dois aqui são futuros. Então vem cá, futuro. Só que é o seguinte, esse primeiro futuro é o futuro do presente. Aí você fala, Álvaro, o que é o futuro do presente? Falarei, falará, falarão. Jogarei, jogará, jogarão. Brincarei, brincará, brincarão. Futuro do presente. É uma certeza. Eu passarei no concurso. Certeza, dá uma olhada. Você entenderá o que está acontecendo aqui. Certeza, dá uma olhada. Futuro do presente. Agora vem cá, olha esse finalzinho, gente. Ó. Eles estudariam, eles falariam, eles jogariam, você saberia, eu leria, ria, verbo da Maria. Você vai chamar de futuro do pretérito. Álvaro, o que é o futuro do pretérito? Gente, é o mais fácil que tem. E é cobrado em prova, hein? Dá uma olhada. O futuro do pretérito, ó que interessante. O futuro do pretérito é o verbo da Maria. Falaria, jogaria, brincaria, esconderia, faria, certo? E o futuro do presente? Falarei,
falará, falarão. Jogarei, jogará, jogarão. Brincarei, brincará, brincarão. Dormirei, dormirá, dormirão. E assim por diante, gente. E o futuro do presente é a certeza no futuro, porque é indicativo, né? Aí, ó, vamos lá agora. Então aqui nós temos o modo indicativo. Vem comigo, gente. Presente do indicativo. Olha que interessante. Presente do indicativo, olha o que eles pedem. Quando você fala assim, ó, ela estuda português. Ele trabalha em São Paulo. Ele fala inglês. Certo, gente? O presente, gente, do indicativo é uma ação habitual. Ó, dá uma olhada, pessoal. Ação habitual. Como assim ação habitual? Né? Ação habitual é quando ela se repete, tá? Eu vou por aqui. Eu não vou por aqui não, gente. Ó. O que é uma ação habitual? Ela se repete no tempo. Veja, pessoal. Você estuda para concursos, é uma ação habitual. Ela vai se repetindo, é uma ação que se repete no tempo. Perceberam? Agora aqui, ó, pretérito perfeito, gente. Pretérito perfeito. Por que é perfeito? É uma ação, vem cá, é uma ação concluída. Concluída. Veja, pessoal, ó, não importa quantas vezes, ó, ela estudou ontem, ó, ação concluída, ela estudou, ela trabalhou, ela falou, ação concluída. Pretérito perfeito, é uma ação concluída no passado. Diferente do ela estudava, ela falava, ela jogava, porque o ava, falava, jogava, brincava, estudava, é um pretérito imperfeito. Não é uma ação concluída, gente. Dá uma ideia do quê? Dá uma ideia de continuidade. Continuidade. Ó, é uma ação contínua no passado. Continuidade no passado. Veja, pessoal, uma coisa é você falar, ele quebrou o vidro. Outra coisa é falar que ele quebrava o vidro. Você fala que ele quebrava o vidro, ó, dá uma ação, é uma ação que dá a ideia de continuidade. Quer dizer que ele não quebrou uma vez só, ele quebrava várias vezes. E aqui, gente, olha que legal, ó. Ele estudara isso antes. Quando eu falo que ele estudara, é a mesma coisa que falar o quê? Que ele já tinha estudado isso antes. Gente, o pretérito mais que perfeito é um passado, mas é um passado do passado. Como assim passado do passado, Álvaro? Dá uma olhada, gente, ó. Quando eu entrei na sala, entrei, não entrei? Perfeito, perfeito, entrei uma vez só. Quando eu entrei na sala, ela já entrara. Ela já entrara. Peraí, quando eu entrei na sala, ela já entrara. Quem entrou primeiro? Ela. Porque ela já entrara, é a mesma coisa falar que ela já havia entrado. Então, gente, ela estudara, ela já havia estudado isso antes. Ela falara, ela já tinha falado isso antes. É o passado do passado. Perfeito, galera? Então, assim, ó, essa parte aqui, ó, por enquanto, nós estamos falando do quê? Dos tempos, presente, pretérito e futuro, certo, gente? Do modo indicativo. E só para fechar, gente, uma coisa muito cobrada em prova. Futuro do pretérito, gente, o verbo da Maria, falaria, jogaria, brincaria, eles também pedem essa palavrinha. Possibilidade. Possibilidade. Pode ser uma possibilidade e também pode ser uma hipótese, tá, gente? Também pode ser uma hipótese. Dá uma olhada. Por exemplo, eu até passaria no concurso. Eu até passaria no concurso se eu estudasse mais. Então, se eu passaria no concurso, é uma hipótese. Eu até passaria. Não é certeza, hein? Tá? Ou seja, gente, o único tempo do indicativo que não é certeza é o futuro do pretérito, porque o futuro do pretérito ele indica o quê? Uma possibilidade ou uma hipótese. Certo, gente? Então, ó, olha o geralzão aqui e nós já vamos continuar agora falando dos tempos do modo subjuntivo. Legal?